Você sabe o que é uma rachadura na alma? O corpo, ele fica machucado, dilacerado ou quebrado, né? Quando ele se choca com algum objeto. Porém, a nossa alma, ela fica com rachaduras por causa da sobrecarga das emoções. Eu sou o evangelista Maurílio e você está agora no canal Fala que eu te respondo. Assim como nós temos um corpo, nós também temos uma alma e um espírito. A nossa alma, ela é eterna. Sim, a nossa alma, ela é eterna. E é a alma que sofre, ela sente as emoções, sim. É a alma que sente a emoção da alegria, é a alma que sente a emoção da tristeza. E ela manifesta isso por meio do nosso corpo. Quando a gente está recebendo uma palavra ou uma notícia e nós ficamos alegres, a nossa alma se alegra e a primeira emoção que ela vai trazer para o nosso corpo é o sentimento da alegria. E nós nos expressamos com um sorriso, né? Ou com outros gestos que demonstram a nossa alegria. Porém, como nosso corpo ele é tripartido, como fala a teologia, nós temos um corpo que tem uma alma e tem um espírito. Essa alma, ela sofre sob traumas. Sim, ela sofre sob traumas. E como o Espírito Santo, ele age sobre a rachadura da nossa alma? É importante aqui falar que o trauma, ele sobrecarrega nossas emoções. E é igual uma bomba relógio, vai sobrecarregando, 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 vai enchendo, 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 enchendo. Quando menos nós esperamos, essa bomba, ela explode. E o problema tá em nela explodir, porque muitas pessoas não aguentam as suas emoções, a sobrecarga nas suas emoções, nos seus pensamentos, sim. E aí quando a bomba explode, alguns se matam, alguns tentam contra a sua vida e liberam vários tipos de emoções para que venha acabar com aquela sobrecarga da alma. Quando nós falamos sobre o trauma, há demônios que agem por trás dos traumas, por trás das rachaduras das nossas almas. Eu já vou te explicar o que é uma rachadura na alma. Os demônios, através do trauma, eles agem por meio do medo, por meio da rejeição, por meio do abandono, por meio da raiva, por meio da luxúria, por meio do orgulho e etc. Os demônios, ele agem por meio do trauma. Se você teve um trauma, né, e gerou medo em você, ele vai trabalhar através daquilo ali. Se você sofreu uma rejeição, você tem um certo tipo de trauma de ser rejeitada novamente por um familiar, pelo um relacionamento ou por etc. Também como abandono, pessoas que são abandonadas, não conhecem seus pais, suas mães, ou etc. Elas carregam um tipo de trauma, sim. Mas isso tudo tem uma cura. Isso tudo tem uma solução. Como pessoas, né? Os espíritos, ele agem por trás dos nossos traumas, causando essa rachadura na nossa alma, sim. Quando a gente vai estudar em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus disse que ele veio libertar os presos e pôr em liberdade os oprimidos. Eu quero ser rápido nesse vídeo para que eu e você venham entender esse vídeo mais rápido possível, essa solução. A palavra grega, eu trouxe algumas anotações aqui. A palavra grega para libertação é apoluo, que no contexto de Lucas 4,18 indica soltar
e libertar espiritualmente. Sim, Jesus ele veio para soltar e libertar a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida física. Há coisas na nossa vida que não andam para frente porque estão presas, cativas, e precisa que Jesus venha nos libertar. Glória a Jesus. A segunda palavra que Jesus fala em Lucas 4:18, que é pôr em liberdade os oprimidos. A palavra grega para oprimidos é taruó, que significa despedaçado, quebrado, machucado. O Espírito Santo, ele veio para curar o nosso coração ou a nossa alma despedaçada, quebrada, machucada ou ferida. Eita, glória, eu estou falando que eu estou todo arrepiado. Há uma solução para você. Há uma solução para sua casa, há uma solução para sua família. Jesus ele tem prazer em libertar. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que ele abre o livro na sinagoga e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e veio para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Sim, Jesus tem prazer de te libertar. Quando a gente estuda o livro de Lucas, capítulo 10 agora, versículo do 30 a 37, a gente vai se deparar com a parábola do bom samaritano. Jesus fala do bom samaritano que ele enfaixou as feridas daquele homem que estava caído e levantou ele, colocou ele no seu animal e levou até uma hospedaria. A palavra grega para feridas, traduzida naquele texto, é trauma ou traumata, né? Significa ferida, lesão, machucado físico, sim. Embora naquela passagem Jesus estava falando que aquele homem sofreu traumas físicos, sim, mas também aquilo afetou a emoção daquele homem. O engraçado é que Jesus, ele fala que aquele bom samaritano, ele pega aquele homem, quero ser rápido, ele coloca no seu animal, leva na hospedaria, deixa uma continha em dinheiro para aquele dono da hospedaria e fala: cuida desse homem e tudo que ele gastar eu lhe retribuirei. Mas antes de Jesus pegar aquele homem e levar à hospedaria, eu estava me esquecendo, mas o Espírito Santo me lembrou, a Bíblia diz que aquele samaritano, ele aplica óleo ou azeite e vinho nas suas feridas. Eita glória! Jesus, o nosso bom samaritano, por meio do Espírito Santo, ele veio curar o nosso trauma e a nossa ferida. O azeite fala do Espírito Santo, o vinho fala da palavra de Deus, da comunhão com a aliança com Jesus por meio da ceia. Sim, Jesus, o bom samaritano, ele veio para curar as suas feridas, curar os seus machucados, curar os teus traumas. Eita glória, ele veio para colocar o seu coração que está quebrado no lugar. Quando a gente analisa isso, eu me lembro agora de uma história. Um ministro, uma vez, escute isso aqui, uma mulher foi chamada por esse ministro, né, para que ela viesse a receber uma libertação. O ministro faz uma pergunta para ela e ela tinha trauma de ficar parada em sinais, né, ou engarrafadas, né, no trânsito, a ponto de que ela descia do seu veículo e ia tomar ar para que ela não viesse a sofrer um ataque de pânico, né? O missionário, o ministro de libertação, eu li isso num livro de libertação, ele pergunta para ela o que houve durante toda a vida dela, né, na sua infância, se houve algum acidente. Ela explicou para aquele ministro que uma vez ela estava com os seus pais, né, indo para um local, e ali, após eles cruzarem o sinal, um carro
cruzou o sinal vermelho e bateu, se chocou com o carro dos pais dela, né? E ela viu a mãe dela que estava sem cinto voar para trás, e ela ficou com um trauma daquilo, a ponto de um ataque de pânico se dar nela. E naquele dia o ministro orando por ela, o ministro pela fé disse para ela voltar naquela cena, né, em que ela tinha ocorrido o acidente. E ali, ela voltando naquela cena ali, né, o ministro ministra sobre ela a cura, o perdão, a libertação. E aquela mulher ali, ela é curada, ela é liberta do pânico, né? Ela é liberta daquele trauma que causava aquele medo nela, um espírito do medo agia nela. Eu também me lembrei que agora o meu filho, uma pessoa chegou e falou para ele, escuta isso aqui, que tinha bicho no banheiro, e meu filho ficou com aquilo na cabeça, ele não queria entrar no banheiro porque tinha um bicho, até que eu coloquei as mãos sobre ele, orei e expulsei, né, o espírito do medo, e depois disso aí, ele voltou ao normal o banheiro. Eu me lembro também de uma moça contar para minha esposa que o filho, o sobrinho dela, que estudava numa certa escola, uma professora, ele pediu ao professor para ir no banheiro, a tia não deixou ele no banheiro, porque não era o horário, e aquela criança ficou com trauma, e toda vez ela fazia xixi na roupa. Irmãos, existem coisas que acontecem que vêm por meio de outras pessoas, mas também existem coisas que acontecem e os espíritos malignos, eles usam disso, né, para estar alimentando aquilo ali. Eu vou dar um exemplo, né, no Jardim do Éden, o espírito, o Senhor Deus, ele, quando procura Adão e Eva sente um medo, aquele medo era natural, né? E Deus falando, Adão, onde está você? Adão vai ali e fala, Senhor, eu estou aqui, e eu temi quando eu ouvi a sua voz, eu tive medo quando eu ouvi a sua voz, né? Aí Deus foi e perguntou para ele, quem te contou que você estava nu? Porventura comesse da árvore que eu te falei para não comer? O que é isso? O que eu quero dizer? Ali foi um medo natural, por meio do pecado, ele teve um medo, porque antes Adão não tinha medo, mas por causa que o pecado entrou, Adão teve medo da voz do Senhor. O medo natural é quando nós estamos diante de uma ponte, a gente vê uma ribanceira, a gente tem medo de pular ali, porque a gente sabe que a gente vai morrer. Isso é um medo natural. Agora, medo de escuro não é natural. Você soa, você fica frio, demônio se apoia naquilo ali, medo de passar em certo local sozinho, demoníaco, medo de tomar um tiro a qualquer momento, de tomar uma bala perdida a qualquer momento. Isso não é medo natural. Medo natural é, a gente sabe que a gente não pode se jogar na frente de um carro. A gente tem medo de fazer isso, a gente não faz. Isso é um medo natural, irmãos. Então existem coisas que o diabo ele se apoia através disso, né? Através dessas coisas. Tem muitos vídeos que eu quero fazer aqui sobre pornografia, sobre prostituição, os espíritos que agem nesses locais, nessas áreas, né? Oprimindo as pessoas. Mas Jesus veio para libertar os que estão presos e libertar os que estão oprimidos, sarar eles. E Jesus tem cura para vocês, Jesus tem cura para nós. Ô glória! Eu quero aqui trazer então alguns métodos que a gente usa no Ministério de Libertação. O primeiro método é voltar ao passado, aonde foi o trauma, aonde foi a ferida, né? Voltar ao passado ali pela fé. E ali, o segundo método é perdoar ou pedir perdão, né, ao Senhor pelo que houve ali. O terceiro, a gente expulsa o demônio que se apoiava em cima ali daquele trauma, daquela rachadura da alma. O quarto método ali, né, é lançar sobre a cruz do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi até a cruz para perdoar os nossos pecados. O peso do pecado estava sobre Jesus na cruz. E ficou na cruz. Ao terceiro dia Jesus morreu. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou para poder nos dar a vida eterna.
O quinto método é aplicar o sangue de Jesus na área do trauma e declarar a palavra de Deus e crer na sua vitória. Como assim, evangelista? O primeiro método é você voltar ao passado pela fé, aonde você sofreu o trauma, pedir perdão ao Senhor, ou perdoar, isso em voz audível. Eu perdoo fulano de tal pelo que ele fez tal coisa comigo. Esse é o segundo método, perdoar ou pedir perdão. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, aquilo naquela época. O terceiro método é expulsar o demônio que estava alimentando aquele sentimento ali em você, estava, né, abusando através do seu trauma, né, que você sofreu, expulsar esse demônio, espírito do medo, espírito da rejeição, espírito da tristeza, espírito da depressão, que agem nessas áreas. O quarto do método é lançar aquele trauma ali sobre a cruz de Jesus. A cruz está vazia, você vai lançar sobre ela, porque a Bíblia diz que nós devemos lançar a ansiedade sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Lá em 1 Pedro está escrito isso, né? Confessar os seus erros ao Senhor Jesus. Eu fiz isso, em voz audível, porque o demônio, ele não conhece o nosso pensamento, mas ele ouve a nossa voz. E quando a gente confessa ao Senhor Jesus os nossos erros, sem ocultar nenhum erro, os demônios, o que eles tinham para se apoiar, através daquele segredo que a gente guardava, os demônios agora eles não têm mais abertura para agir, porque nós confessamos ao Senhor Jesus e lançamos na cruz, e aí nós expulsamos ele, e ele tem que sair. O quinto do passo é aplicar o sangue de Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus sobre essa tristeza que estava no meu coração e não está mais. Declarar a palavra de Deus. Como assim declarar? A Bíblia diz no livro de Salmos 91, né, os salmos mais lidos por todas as pessoas. Pessoas têm esses salmos abertos nas suas casas, né? E Deus diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como eu declaro? Eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu descanso na sombra do Onipotente. É declarar a palavra. Quando a tristeza vir, né, eu não estou triste. A Bíblia diz que o reino de Deus não se consiste em comer, em beber, mas sim em paz, alegria no Espírito Santo. Diz isso lá em Romanos 14:7. Eu estou alegre porque eu estou com o Espírito Santo. É declarar a palavra de Deus. Você precisa aprender a declarar a palavra de Deus sobre essa situação e crer na vitória. Jesus, eu creio. Demônios, Jesus me deu vitória sobre vocês, da rejeição, que eu sentia rejeição, tinha medo de ser rejeitado. Jesus me deu a vitória sobre isso. Quando vir sobre vocês o ataque, vocês declarem a palavra de Deus e declarem que vocês receberam a vitória. E eu tenho certeza absoluta que os demônios não vão voltar. Jesus venceu o diabo no deserto. Foi com a palavra de Deus. Ele chegou, se apresentou para Jesus, estou todo arrepiado. Pegue essa pedra e transforme ela em pão. Jesus falou para ele, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Aí Satanás levou ele num lugar alto, eu vou te dar todos esse reino do mundo, se prostrar e me adorar. Jesus foi e falou mais uma vez com ele, está escrito, adorará somente ao Senhor teu Deus, só a ele prestarás culto. E ele levou Jesus no alto do cenáculo e falou com ele, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde o teu caminho. Jesus falou com ele, vai-te Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo fugiu dele. Por isso que, eita glória, Tiago capítulo 4 versículo 7, Tiago vai dizer, sujeitai-vos a Deus, se submetam a Deus, resista o diabo com a palavra e ele fugirá de vocês. Tome posse desse vídeo. Lembre do que eu falei com vocês. Primeiro método, voltar ao passado pela fé, perdoar, né, e pedir perdão. Se vocês são cristãos, vocês conseguem fazer isso. A única coisa de quem não é cristão e vai conseguir fazer é expulsar o demônio. Por quê? Porque você não confessou a Jesus como seu Senhor e não leva uma vida com Jesus. Então o demônio não vai te obedecer se você expulsar ele. Mas quem é cristão e fazer esses métodos, irmãos, são infalíveis. Você
eu tenho certeza absoluta que nenhum demônio vai resistir quando você obedecer esses métodos e fazer certinho com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro método, para você lembrar, voltar ao passado, pela fé. E ali, o segundo método, perdoar ou pedir perdão. O terceiro método é expulsar o demônio que estava operando através daquele trauma, daquela situação, seja o demônio da prostituição, do medo, da rejeição, né, da tristeza, da depressão, ou qualquer um, sobre o trauma que você sofre. O quarto método, lançar sobre a cruz de Jesus esse trauma, essas feridas, confessando os seus erros, ele, em voz audível. O quinto do método, aplicar o sangue de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre essa tal situação. E declarar a palavra de Deus e crer na sua vitória. Irmãos, fica com esse vídeo. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, irmãos, com outras pessoas que você conhece que sofrem de traumas. Curte esse vídeo para que o YouTube venha enviar para mais pessoas. Você que ficou até o final. Comenta aí embaixo qual é o tema que vocês desejariam que eu falasse aqui. Que Deus ele venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém. E graças ao nosso Deus.